A linha de passe hoje tem, você viu, Breiler Pires, tem Gustavo Zupac, tem Vitor Birner e tem o retorno dele, né? Porque a gente fica falando aqui que a Copa América, ela tirou jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do Inter, atrapalhou a vida de todo mundo. A Copa América criou um problema muito sério no linha de passe também, que foi o desfalque do Pedro Ivo, que hoje está de volta e com todos os méritos vai ser o primeiro a falar sobre Botafogo 1, Palmeiras 0, jogo pela rodada do Brasileiro. Botafogo, líder do campeonato, tá lá em cima. Pedro, tudo bem? Tudo bem, um beijo pra você. Você é um amigo. Beijo pro Breiler, Zupa, Birner. Pedro Ivo voltou, querendo demais. Opa! Olha só, esse linha de passe já foi mais cedo. Alguns dias aí, né? Inclusive, vivendo a expectativa pelo que poderia acontecer dentro de campo e acompanhando também um cenário preocupante fora de campo. A gente precisa falar disso também, que aconteceu hoje, antes do jogo, nos arredores ali do Newton Santos. Agora, o mais interessante para mim é que a gente chega para um Botafogo e Palmeiras quase que de aperitivo para a Conmebol Libertadores, para o mata-mata que se aproxima, e a gente viu um jogo de bola, né? Não foi exatamente uma expectativa, uma tensão, que a tensão vai para o campo, aí o primeiro tempo é truncado, o segundo tempo é de provocação. Você tem ali uma provocação ou outra, você tem aquele final de jogo ali embaraçado, vamos dizer assim, uma troca ali de provocações, a meu ver. Agora, muito jogo, foi o que o Zupa falou, jogaço. Você sabia exatamente o que o Palmeiras queria travar, você sabia exatamente onde o Palmeiras deu brecha, onde o Botafogo colocou para correr nas costas de um Palmeiras que dava brecha e onde o Botafogo poderia, através da sua característica, achar o resultado, construir o resultado. Um lance de menos de 15 segundos ali. Uma bola esticada do Murilo, Pasto chega, rouba a bola, Marlon Freitas estica a bola, 1 contra 1 do Luiz Henrique. Então, num jogo que vai ser de detalhe, vai ser no Brasileiro assim, vai ser no Retorno assim, vai ser no mata-mata da Libertadores assim, quem conseguir ali no detalhezinho, não é que o detalhe seja uma coisa pequena, mas é um detalhe decisivo. Quando você pega um jogador como o Luiz Henrique, que a gente está vendo aí que construiu bastante, como nesse lance pro gol do Tiquinho, ele resolve o detalhe, 1 contra 1 contra o Murilo, puxa para trás, daquelas histórias do futebol. Esse mesmo Botafogo e Palmeiras, esse mesmo Newton Santos no retorno do último Brasileiro, certamente o Tiquinho não queria ouvir falar mais, e acho que tem um sabor especial do Botafogo se afirmando. A gente passou aqui muito tempo do início do ano, né, Birner? Será que o Botafogo vai virar página mental? Será que esse ano vai carregar? Virou há muito tempo e hoje você não consegue lembrar. A gente lembra da história do Tiquinho do pênalti perdido do ano passado, mas parece que já se passaram muitas e muitas temporadas. Eu acho que a grande notícia para mim, pro torcedor botafoguense, claro, é a vitória. Agora, a grande notícia é que a gente viu um belo de um jogo. A gente gosta de falar porque é o futebol de lá, porque é a Euro, a Copa América, o time daqui, o time dali. Jogaço. Jogaço hoje de bola. Ganhou. O Botafogo poderia ter saído na frente o Palmeiras, poderia o Botafogo ter construído uma vantagem maior. A gente vai falar de Everton, a gente vai falar de John. Então, muito interessante voltar podendo falar de jogo de bola. É um jogo que, já boa noite ao Pedro, o Zupac, Breiler, William, os fãs e as fãs do esporte, mostra a força das equipes, porque, em tese, é óbvio que a gente precisa esperar a janela de transferências fechar, quem vai sair, quem fica, mas o título brasileiro deve ficar com uma dessas duas equipes ou com o Flamengo. E tem o Bahia correndo por fora. Por enquanto são os 3 candidatos. São os 3 candidatos, para mim, acima. Sim. Né? São os que estão jogando mais bola também. São, né? Na minha opinião, inclusive, são os 3 melhores elencos do Brasil. Eu concordo. O Botafogo, para mim, entrou na terceira vaga de elenco aí. Teria o Atlético Mineiro. Com características do diferentes. Botafogo. O Flamengo mais técnico, Sim. o jogo mais Refinado, né? refinado, drible, individualidades. Palmeiras o mais consolidado coletivamente, apesar do Flamengo ser um time bem treinado e o Botafogo também. E o Botafogo, além de ser um time muito técnico, fisicamente é o mais forte de todos. Isso fez diferença hoje? Muito, porque o Palmeiras é um time que, quando o adversário tem algum momento de imposição, consegue, pela intensidade, pelo jogo físico e coletivo, deixar a partida muito inconveniente para o adversário. Não conseguiu contra o Botafogo. Fez um jogo igual. Como disse o Pedro, poderia ter empatado, poderia ter vencido, o Botafogo poderia ter feito 2-0. Né? A melhor chance do primeiro tempo é do Palmeiras. Melhor chance do primeiro tempo do Palmeiras. Os 2 goleiros jogaram muito bem. O John fez uma partida. Segundo tempo, o Tiquinho teve uma chance também para fazer 2-0 claríssimo, assim. Então a gente viu Júnior Santos, a gente viu um jogo de alto nível, tá? Um jogo muito bom. Quando a gente reclama às vezes do nível do futebol brasileiro, você pode tirar essa partida da reclamação. Isso é um jogo, por exemplo, muito acima de qualquer coisa que você vai ver na América do Sul. Provavelmente... O ritmo, talvez não na parte técnica, mas o ritmo do jogo foi um ritmo de jogo de Premier League hoje. Verticalidade o tempo inteiro, jogo muito rápido, eu acho duas que equipes muito rápidas. Eu acho que não na parte técnica,
porque os dois times não dão espaço. Sim. Então é muito difícil você achar E aí, para você fazer um jogo de Premier League, tecnicamente, no nível de tecnicamente é mais cidade, difícil. você precisa ter o De Bruyne. Mas o ritmo você precisa ter hoje esses foi caras muito em assim, campo. E muito aqui não tem. Sim. Mas o nível aqui é muito alto, assim. Assim tem, por exemplo, aqui, eu acho que o Felipe Anderson entra. Entrou bem, hein? O Abel faz o 4-3-2. Entrou muito bem o Um Felipe jogador que Anderson. podia estar todo em time forte da Europa. E no jogo físico que você cita bem, o Palmeiras teve peça para tentar. Eu acho que o Botafogo ele tem um time físico, ele tem um time veloz, ele aproveita espaço. No finalzinho ali, eu acho que o Palmeiras, ele, no jogo físico, ele tem um pouco mais de corpo, porque entra. E não é que o Felipe Anderson entrou, já entregou tudo que pode, é o grande jogador, vai resolver, não. Mas eu acho que teve um pouquinho de fôlego para esse jogo físico, um pouco mais ali pelas peças que entram, o banco do Palmeiras. E foi até interessante para ver o Botafogo precisa de peças. quais eram as primeiras ideias do Abel para usar os reforços, né? Então o Felipe Anderson entrou aberto pela esquerda, né? Aí ele puxou o Rony mais para dentro para fazer uma dupla junto com o Flaco. Então a gente já tem uma ideia que o Felipe Anderson é um favorito para assumir a vaga aberta pela esquerda quando ele de fato for assumir. O Maurício entra pela direita no lugar do Estevão, e eu imagino que essa vai ser, não a disputa, porque o Estevão vai ser o titular, mas o Maurício é um cara que vai tentar ocupar aquele espaço quando o Estevão não tiver. E quando o Estevão for embora pro Chelsea, é ali que o Maurício vai entrar. E aí depois, no fim, quando ele bota o Dudu, né, bota o Dudu e o Mike, aí ele abre o Dudu na esquerda e centraliza o Felipe Anderson. Então isso mostra um pouquinho, olhando pelo viés do Palmeiras, como os reforços que o Abel ganhou, e para mim essa é a melhor janela que o Abel Ferreira teve no Palmeiras nos 4 anos que ele está à frente do clube. Mesmo. Como essa janela oferece já um repertório diferente no aspecto ofensivo. Porque antes ele tinha os meninos, Luiz Guilherme, o Estevão para jogar, o Lázaro. É muito diferente do time que pegou o Boca na semifinal, né? Pois é, então agora ele teve condição de melhorar o time bem tecnicamente com as trocas. E o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. Sim, sim. É que o Botafogo é uma flecha. O Botafogo hoje fez um jogo muito inteligente. O gol do Botafogo hoje foi o retrato do que o Botafogo queria fazer em campo. E para mim, assim, apesar do Luiz Henrique ter acelerado e o Tiquinho ter finalizado, participam do gol do Botafogo, para mim, os 2 melhores jogadores do Botafogo no campeonato até aqui. Que é o Bastos, que desarma lindamente, com elegância, Foi o mesmo. Marlon, Dele Foi hoje. mesmo. e dá a bola para o Marlon Freitas, dá um passe vertical que rasga. O Marlon faz um campeonato espetacular. Excelente também. E acha o Luiz Henrique, e aí ele desequilibra. Tem com o time. muita gente no Botafogo acima do nível, hein? Sim. E não é uma coisa, no momento, foi nesse jogo e tal. A gente vê... Para vencer jogo grande, você precisa disso. Exatamente. Não é só um Luiz Henrique inspirado. A gente vê notadamente um crescimento gradual de todos os jogadores do Botafogo. E aqui não é uma questão, também empolgado, que o Botafogo venceu um jogo. O ano passado... Calma, o ano passado é outra história. O Pedro lembrou muito bem. O ano passado já ficou para trás. O jogo de hoje mostra muito bem isso e tal. Tô falando dentro de campo. O Botafogo já mudou muito, já é outra história. É líder de novo e tal. Não é mais aquela distância e tudo, mas é muito consistente essa liderança. Muito consistente, né? E acho que assim, a gente fala muito do Palmeiras, Breila, que o Palmeiras é um time que não se abala, que é um time que sabe controlar o jogo, sabe o que quer, é muito bem treinado há muito tempo e tal, etc. Mas o Botafogo de hoje é um Botafogo que mostra também essas características. Mesmo nos jogos onde passa alguma dificuldade, tem algum aperto, não está tão bem, como recentemente aconteceu, Ganha. O Botafogo consegue ganhar. Ganha. Isso. E você citou, William, jogadores do Botafogo que estão muito bem, e aí a gente vai ali nos nomes naturais, o Bastos na defesa, o Luiz Henrique fazendo a diferença na jogada individual, Savarino, jogador de seleção venezuelana, bem na Copa América, mas a gente precisa pontuar que até mesmo os jogadores que ficaram marcados no ano passado já deram a volta. O Marçal hoje entra e faz um jogaço, marcando o Estevão, no 1 contra 1, praticamente não perdeu, quando perdia conseguia se recuperar. O Tiquinho Soares voltando a marcar, um bom jogo. Pra ele. Tem gente que vai questionar ali aquela bola que ele poderia ter servido o Luiz Henrique, mas quando o centroavante gira e a marcação passou, o cara tem que bater ali, ele fez o correto. Aparece o prato de comida ali na frente e vai comer. Uma Não chapada bonita. Bonito, ó. Golaço. E não dá para julgar. E o Marlon Freitas, muito bem, com consistência na temporada, não são só lampejos, como no ano passado. Então é um Botafogo que, como equipe, está respondendo muito bem à proposta do Porque Arthur ano Jorge. passado o Botafogo tinha os Tiquinho inspirado em alguns momentos que desequilibrava. O Lucas Perry, que carregou o time nos piores momentos no primeiro turno. Era o Lucas Perry e Tiquinho. E entre eles,
Ok. Você tinha o Eduardo, fez um tremendo. Ok. Assim, se a gente olhar pro Botafogo do Ok. primeiro turno, o Adrielson fez um tremendo primeiro turno. Razoável pra mim. O Eduardo. Razoável pra bom. Não, primeiro O Adrielson e o Pierre, inclusive, corrobora aquela sua tese, que o time sofria muito mais do que jogava. O Eduardo fez um campeonato muito bom. Eu acho que chegavam muitas bolas no gol do Botafogo e poucas bolas pro Tiquinho. As muitas bolas, até algumas impressionantes, o goleiro pegava e o Tiquinho com quase nada resolvia jogos. Só que você não mantém esse nível por 38 rodadas. Sim. Chegou um momento que eu acho que a equipe... essa foi uma coisa, porque foram várias circunstâncias. Primeiro, a saída do treinador. Aí o time começa a desandar. Aí os jogadores escolhem o substituto, né? E daí vem o Bruno Lage, que fala a verdade sobre a equipe, só que aqui você não pode falar a verdade, aqui você tem que ficar quieto e jogar pro seu elenco, você não tem que explicar para o que está acontecendo. Então, a entrevista do Textor, deu uma entrevista hoje, ele fala que ele acha que o grande erro que ele, como gestor, cometeu na última temporada foi não ter mantido o Bruno Lage. Mas a forma que é do pacote também, né? Ele não vai acertar tudo. Ele vai errar a decisão lá para hoje chegar e, se tiver que brigar para manter... Só que hoje ele tem um time muito forte. E hoje, se um desses jogadores que está muito bem, um dos jogadores que estão jogando muita bola, por acaso, cair de nível, você tem 3, 4, 5 jogadores. Hoje ele tem banco. O time é forte, ele tem mais banco do que ano passado. Por exemplo, os jogadores do time titular que resolvem jogos. Tem jogadores que chegaram que não jogaram ainda. O Alan chegou agora, o Thiago Almada chegou agora, o Igor Jesus entrou hoje. Então, o elenco que já era bom, o time titular melhorou, o elenco ficou mais equilibrado e a janela, a última, a atual janela, ela é muito boa também. E com a Almada se agrega uma característica de jogador que não tem no elenco, por exemplo, sabe? Sim. Do construtor, que dribla, que... Você tem Jefinho fora ainda, não tá jogando. Então, resumindo, é outro mundo, se comparado ao mundo do ano passado. Isso para mim muda, inclusive, para a perspectiva do duelo da Libertadores. Sim. É um duelo top, não tem favorito. Que muda até um pouquinho porque que eu cito ali do final do jogo hoje. Esses caras vão estar à disposição. Você vai ter outro, pelo menos parte deles. Você vai ter outra perspectiva. Não é que já vai entrar todo mundo, já vai estar todo mundo ser titular, mas você vai ter peças, por exemplo, hoje o Abel começou a ter, já com o Felipe Anderson entrando. O Alan estava no banco hoje. Sim, mas é outro... Ele vai entrar ainda, é isso. Tempo de por exemplo, para o Abel, um desafio para a Libertadores é conseguir chegar aos jogos contra o Botafogo com o Felipe Anderson perfeitamente encaixado. Eu acho que perfeitamente encaixado é complicado, mas ele vai estar melhor encaixado. No time do Abel, acho que dá para ficar perfeitamente encaixado. Não é por falha do Felipe ou do Abel, é talvez o tempo. E eu vi o comportamento do Felipe Anderson hoje. É claro que é uma amostragem muito pequena, de poucos minutos, mas ele cai, o espaço onde eu imagino que ele vai jogar, que é o espaço aberto pela esquerda, no time titular hoje do Palmeiras, quem ocupa é o Rony. E o Rony ocupa esse espaço porque ele tecnicamente ajuda da maneira que ele pode e porque sem bola ele é um cara que faz o que outros não fazem no time do Abel. O Felipe